candidato, viu? Eu faria campanha. Como estava explicando ontem, sim, tem... Fala, rapaziada. Então, só para contextualizar aí, esse acabou de falar aí é Jones Manuel, camarada da esquerda aí, muito influente, muito bom, fala muito bem. E esse aí é José Cobori. Ele agora vai responder por que ele ainda não aceitou a proposta de se tornar um candidato a algum cargo político. Aí ele vai falar por que ele não quer entrar para a política. José Cobori aí, ó. E muita gente que me fala isso, amigos. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou colocando esses trechos, essa fala dele, ó. Aí vocês vão entender aqui onde eu quero chegar. Próximos, né? Falam que é inevitável. Já fui procurado por 3 partidos, né? Até uma certa pressão. Né? Mas, assim, a minha visão atualmente, Jones, que eu tô numa fase da vida, assim, que eu quero realmente que o meu conhecimento tenha um benefício para a sociedade, né? Sim. Até meio que um meia-culpa, acho que eu já falei aqui, né, Rodrigão, que pelo que aconteceu comigo, eu tava... Só fiquem atentos aí com um detalhe que é o seguinte, ele está falando do conhecimento, de como que ele quer ser importante na vida das pessoas, levando o conhecimento de forma acessível, né? Ele vai falar de como ele mudou o estilo de vida dele, como ele mudou a visão de mundo dele a partir do que ele aprendeu mais recentemente, né? E ele quer oferecer às pessoas essa oportunidade de mudança também. Então a questão aqui é a questão do conhecimento, da informação, tá? O assunto básico aqui desse vídeo todo, como modo geral. Vocês vão ver muitas coisas interessantes mais para frente. No auge da minha carreira profissional, eu nunca fui, assim, militante, direitista. O cara fala, você era liberal. Eu fazia o meu trabalho, era teoria dominante, que atua sobre todo o mercado e coordena todo o mercado financeiro. Então eu navegava ali, conhecia bem, mas nunca fui um defensor de, tem que ser liberal. Mas, obviamente... Deixando claro aqui, né, para ficar bem claro um negócio aqui, ó. Ele está falando aqui que ele era aquele liberal tradicional. E como que o liberalismo chegou, como que naturalmente para ele, né? Era a ideologia dominante, a teoria dominante ali, e ele foi para aquele caminho ali naturalmente e atuando no mercado financeiro. Inclusive, detalhe, ele conseguiu obter sucesso no mercado financeiro, tá, rapaziada? Então, e tem outro também que muitos outros fez esse percurso aí, mas agora ele deu uma virada meio para a esquerda, mas a gente vai tentar entender esse lance aí, ó. Só para ficar marcado essa questão de que ele era um liberal tradicional e começou a colocar em dúvida as próprias visões de mundo que ele tinha, tá? E como que o conhecimento, né, isso tudo foi importante na vida dele. Estava inserido nesse modelo e nesse sistema, né? E estava no auge da minha carreira. Quando aconteceu comigo, eu aparecia toda semana na Globo, dava entrevista. Eu era desses economistas, apesar de não ser economista, eu sou financista, mas eu dava entrevista toda semana para a Globo. De alguma forma, defendendo a teoria dominante, né? Esse modelo econômico aí que a gente tem até hoje, neoliberal. Tinha um sucesso profissional, tava muito bem, e aí aconteceu tudo que aconteceu comigo. E a minha culpa que eu faço depois de ter passado por uma depressão profunda, né, e ter feito todo esse trabalho, foi chegar nesse negócio de, meu conhecimento me fez bem, obviamente, né, me fez ter um certo conforto material na minha vida, mas o meu conhecimento trazia muito mais retorno para quem eu prestava esse serviço, né? Para quem eu vendia esse conhecimento, que era todo o mercado. E aí até com a minha psicóloga, com a minha terapeuta, com a minha esposa, que é psicóloga, eu falei assim, cara, eu nunca mais quero que o meu conhecimento seja utilizado para alguém que seja mais rico que eu. Eu quero que o meu conhecimento... Quer dizer, ele era um liberal, até estava ganhando dinheiro, atuando no mercado financeiro, o tal do mercado aí, né? Mas ele percebeu que a galera para quem ele trabalhava ganhava muito mais que ele, né? E ele percebeu depois que muito mais gente na sociedade, de um modo geral, na verdade, não estava ganhando nada com essa forma de funcionamento do mercado. Como o mercado funciona e como que o funcionamento desse mercado financeiro, tá? Questão de investimento, bancos, empréstimos, juros, esse tipo de coisa toda, como que isso aí, na verdade, estava sendo muito prejudicial para o Brasil, de um modo geral. Ele vai perceber isso, né? Então, a ideologia liberal servir de instrumento
para o funcionamento desse mercado que no Brasil, e não apenas nele, atua de forma muito injusta, entendeu? Então as pessoas aceitam o modo como o sistema econômico funciona, esse sistema econômico injusto, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai tentar entender por que é injusto, né? E como que a ideologia liberal justifica esse funcionamento e faz as pessoas aceitarem as coisas tal como são, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Daqui a pouco a gente... O conhecimento seja utilizado para ajudar quem está numa situação inferior à minha, né? E aí eu recebo muito convite ainda profissional. E eu sempre descarto de cara assim, por esse princípio que eu tenho na cabeça. Não, isso... Sandy, qual o seu próximo passo? E eu recebo muito convite ainda profissional. E eu sempre descarto de cara assim, por esse princípio que eu tenho na cabeça. Não, isso... pode até ser um amigo, mas eu falo, não, mas o objetivo final aqui é ganhar dinheiro, não é isso que eu quero, né? O objetivo final, o dinheiro não pode ser um fim, ele tem que ser um meio, né? De subsistência das... A teoria liberal tem essa coisa aí, né, de não criticar a ambição das pessoas e, em certa medida, até mesmo a ganância, né? Só a gente lembrar de Adam Smith aí, que fala lá do padeiro, que o padeiro acorda todo de manhã, produz o pão, não com o objetivo de ajudar as pessoas a se alimentar, não. Ele acorda de manhã e faz o pão porque ele quer ganhar dinheiro. Então, e movido pela necessidade, pela vontade de ganhar dinheiro no cara cada vez mais, é que o padeiro acorda cedo e faz o melhor pão que ele pode, né, para atrair mais consumidores, né? Mas ele fala aqui que, na verdade, não é só isso, cara. A vida não é só isso, né? Tem mais coisas, não é só questão de dinheiro. Livre concorrência e que se vence o melhor e... sociedade. E aí esse trabalho que eu tenho feito no canal, que eu acho que tem um diferencial, é que o pessoal do outro lado ainda me chama para falar. Sim. Então eu vou nos podcasts da Faria Lima e falo, e depois da primeira experiência pelos comentários, tem tido um efeito positivo no meu ponto de vista. Tem muita gente que comenta, putz, você me fez pensar de outra forma, verdade o que você falou, né? Putz, eu era liberal, tem muita gente que fala, eu era liberal, agora, putz, estou muito mais pro socialismo. Então, eu acho que a partir do momento que eu assumi um papel institucional na política, eu meio que perco a comunicação com esse pessoal, entendeu? Eu recebo um carimbo, Sim. agora você é de esquerda, você está no partido tal, e aí o cara para de te escutar. As portas se fecham ali. Não... Então, eu acho assim, nesse momento atual, eu acho que ainda eu sou mais útil sem estar na política institucional. Perfeito. Porque eu acho que o que a gente tem que fazer não é falar para convertido, né? A gente tem que tentar trazer, e a maioria da população que vota na direita está suscetível a passar para o nosso lado, entendeu? É só a forma de... Então ele está convencido aí da importância do conhecimento, das pessoas terem informação e compreenderem como funciona a coisa de fato, né? E as pessoas meio que vão tomar consciência da situação e vão ver que, na verdade, a ideologia, né, as ideias neoliberais não são muito convenientes, sobretudo para nós brasileiros aqui. Nossa situação no Brasil aqui exige uma coisa diferente do que o modelo neoliberal, né? Chegar nessas pessoas, de comunicar com essas pessoas. Eu sinto isso. Que às vezes até já tive oportunidades pessoais de estar conversando com pessoas que eram radicais mesmo, assim, e o cara para e fala, putz, o que você falou aí faz sentido. Então eu sinto que... Eu particularmente sempre tento ouvir os dois lados, né? Inclusive aí, se tem alguém assistindo esse vídeo aqui que seja um liberal, é importante você ver esse vídeo até o final aí, com mente aberta, assim, sem preconceito, né? E cara, realmente ali eu compreendi até que relativamente cedo que o neoliberalismo, isso vai estar aprovado em documentação, a gente vai ver isso aí, ó, que o neoliberalismo ele é uma arma dos países centrais do capitalismo para manter países periféricos como o Brasil em atraso, cara, entendeu? E esse papel ainda é importante, porque a grande maioria, que eu até falo... Assim, calma aí, a gente vai voltar ali, permite-me, desculpa até estar cortando toda hora, mas eu falei que no Brasil, né, tem uma elite no Brasil que lucra, que gostaria muito que as ideias liberais, neoliberais se espalhassem ainda mais no Brasil e se tornasse uma
uma teoria realmente hegemônica, de fato ali, a maioria da população, inclusive universidades, escolas, esse tipo de coisa toda, seria muito bom para essa galera que controla o mercado financeiro no Brasil, né? Mas isso também no mundo, cara, principalmente nos Estados Unidos aí. E é isso que a gente quer deixar claro, entendeu? Como que os Estados Unidos usa o próprio governo norte-americano, que é uma contradição, porque o liberalismo defende a redução das atividades governamentais, né? Como que o próprio Estados Unidos usa o neoliberalismo para castrar a possibilidade de desenvolvimento nacional de países como o Brasil. Então ele está falando aqui, o José Cobora que está falando da importância que ele está percebendo, que ele está tendo na internet, né, de conscientizar as pessoas disso tudo que a gente está tentando falar aqui, né? O GSE colocou esse nome que eu sempre critico, que eu não acho que a gente pode chamar de pobre de direita, né? Porque eu acho que o cara que está lá numa condição de subsistência, ele nem sabe o que é direita e esquerda. Ele está pensando ali no como ele vai pagar o mercado amanhã, que ele está sem dinheiro para pagar a conta de energia. Esse negócio de ideologia está muito mais na nossa cabeça, que conhece do assunto, que lê. Uhum. A pessoa está preocupada com as necessidades imediatas, né? Então a gente também colocar esse cara, esse cara é um pobre de direita, eu acho que isso é ruim, entendeu? Na realidade, a gente tem que aprender a chegar nessas pessoas e falar para essas pessoas que, cara, isso que você está... Não, tudo bem. Pobre de direita existe, óbvio, né? Mas ele fala que é uma coisa meio... não é uma coisa muito positiva você chamar o cara de pobre de direita, como se tivesse plena consciência da posição que ele está assumindo, né? Da ideologia, das possibilidades ideológicas que existem aí, né? O liberalismo, social-democracia, o socialismo, o comunismo e o anarquismo, seja lá o que for, o anarcocapitalismo, de todas essas ideologias que tem por aí, ele está falando que Magé Souza não fala exatamente isso, né? Mas dá-se a entender quando se chama pobre de direita de que ele realmente esteja sabendo o que ele está defendendo. Mas José Cobora fala que não, que na verdade esse camarada ele nem tem muito tempo para estar lendo tanto, para estar pesquisando tanto, para tomar plena consciência dessas possibilidades ideológicas que existem aí, né? Que se reflete na vida prática. E então essa tomada de o pobre, quando ele é pobre de direita, não é que ele sabe exatamente o que está fazendo, ele meio que foi levado ali pelo discurso hegemônico que predomina inclusive nas grandes mídias, na TV aberta, né? Desde sempre, a gente sabe muito bem disso, e também é que agora nos canais de internet e no YouTube da vida, né? A gente sabe que a maioria dos canais, dos grandes canais no YouTube aí, são controlados pelas essas grandes empresas aí que atuam no mercado financeiro, né? Bancos e instituições financeiras de todo tipo aí. Acreditando na realidade vai contra você, né? É a famosa consciência de classe. A gente tem que ter consciência de classe. Que tem uma elite dominante aí que nos bastidores ele está fazendo sempre de tudo para manter o modelo como está, porque é benéfico para eles, né? E aí aquilo que a gente estava falando ontem, né? E eles criam os espantalhos para falar, esse negócio da inflação prejudica o mais pobre, tem que subir a taxa de juros. Ele cria um monte de espantalho e essas pessoas acreditam nisso. Então é isso que a gente tem que desconstruir, né? Então acho assim, obviamente, se chegar um momento que eu falo, Cara, tô contando toda hora, vai ter que falar. O outro camarada que era do mercado financeiro era liberal, neoliberal, se das contas, e agora já mudou de lado, já está mais para a esquerda. Eduardo Moreira, né? E ele fala, ele deixa muito claro que ele atuava, chefiava banco, era grande acionista lá de empresas financeiras e tudo. Ele deixa bem claro, ó, taxa de juros no Brasil é uma bizarrice total, cara. É um modo em que as elites financeiras no Brasil encontrou de sugar dinheiro da população, cara. Entendeu? A taxa de juros é o seguinte, o governo toma dinheiro emprestado e paga juros, né, para quem empresta dinheiro. Ou seja, você, por exemplo, coisa que não... Para ficar simples assim, ó, você compra títulos da dívida do governo, compra 10 mil reais em título da dívida. O governo vai com aquele dinheiro, com aqueles seus 10 mil reais por um tempo, e quando ele te devolver os 10 mil reais, né, ele vai te devolver com juros, então vai te devolver 12, 13, alguma coisa assim, entendeu? Uma taxa, mas quanto que o governo vai pagar de
títulos da dívida, né? De juros ali da dívida. Vai estar com base na taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais o governo vai ter que gastar com dívida, né? E quem empresta dinheiro para o governo, né? Porque o governo está tomando dívida com alguém. Esse alguém que empresta dinheiro para o governo é que está lucrando, no fim das contas, com essa taxa de juros alta. Quanto mais alta a taxa de juros, mais endividado o governo fica, entendeu? E o pessoal fala que isso é bom para controlar a inflação, mas isso aí é uma outra coisa, mas só para a gente ver como que as coisas do jeito que estão favorecem uma minoria. O Brasil é um país muito desigual, vai ver a desigualdade no Brasil é histórica, muito velha já, e permanece essa dívida, essa desigualdade social no Brasil permanece em parte também porque as pessoas acreditam ainda nessa ideia aí neoliberal aí, né? E aceita algumas coisas assim meio que como se fossem naturais, né? Eu ter uma posição na política institucional vai ser melhor, eu posso repensar, mas pelo menos atualmente eu ainda tenho essa visão que, por enquanto, eu acho que ainda sou mais útil fazendo o que eu faço. E a gente pode ser mais ativo, Bobori, por exemplo, a gente tem um canal, né? Tá tudo muito bem, agora eu vou botar o que eu quero aqui de fato aqui, ó. Brasil, no segundo episódio, gravado sempre no Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Agora a gente vai ver uma entrevista aqui maravilhosa que revela muito disso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Uma entrevista que está no canal de Bob Fernandes, ele fez essa entrevista aqui, ó. Ele vai deixar claro mais ou menos o que ele quer fazer aqui, ó. Calma aí. A ser removido. Negócios e o caminho para tomar campos de petróleo do pré-sal brasileiro. Pesquisador norte-americano Nick Cleveland conta também como lobbies externos e internos atuaram para fragilizar a Petrobras, dizendo que Dilma e seu governo eram um obstáculo a ser removido. Cara, cadê? Tá gravando, tá? Esse lance da Petrobras é muito interessante, né, rapaziada? Se não fosse a atuação do governo no Brasil, ou seja, uma coisa que os liberais, os neoliberais, ficam de cabelo em pé, né? O fato do governo atuar na economia. Isso aí não é coisa de liberal, né? Se o Brasil fosse um país efetivamente liberal desde o início, vamos dizer assim, né, da sua independência, sei lá, século XX pelo menos. Ou seja, se o governo de Getúlio Vargas, por exemplo, abraçasse um liberalismo e fosse um liberal radical, o Brasil não teria Petrobras. Certamente, se o governo não tivesse criado a Petrobras, porque foi o governo que criou a Petrobras, né? Provavelmente quem dominaria a exploração, refine, a coisa toda do petróleo no Brasil hoje seria as empresas estrangeiras, como por exemplo a Shell, a Esso, né? Entendeu? Essa é uma questão. Então, quando os países, os Estados Unidos ou algum país europeu, seja lá de onde for, querem controlar a economia do Brasil, né, eles fazem isso através de grandes empresas, basicamente, né? No Brasil aqui a gente não tem nenhuma grande fábrica de carro, não tem nenhuma grande fábrica de chips, né? E a gente se torna refém dessas tecnologias. Então, por isso que o Brasil é um país subdesenvolvido, né? E, cara, se você for ver... Daqui a pouco eu vou tentar explicar isso aí, se vocês ficarem até o final, eu vou tentar explicar. Mas vamos acompanhar a entrevista de Bob Fernandes, que como que explica um modo de operar dessa galera que propaga essas ideologias aí neoliberais, né? Que eu não estou dizendo aqui que o liberalismo é uma coisa ruim, nada não. Eu só estou dizendo que, se você for parar para analisar a realidade e for olhar historicamente o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Brasil, você vai ver que o que os Estados Unidos fala e o que ele faz são coisas diferentes, né? Os Estados Unidos não é liberal, cara. Se você for ver a história dos Estados Unidos, o Estado norte-americano teve e tem até hoje um papel fundamental no desenvolvimento da economia deles, dos estadunidenses, né? No entanto, eles usam o Estado como fomentador do desenvolvimento econômico lá, mas aqui eles falam pra gente não fazer isso, entendeu? Tá gravando? Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, no IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. Eu estou com Luan Brum e Jade Lopes. Vocês estiveram por 3 meses nos Estados Unidos, fazendo um pós-doutorado ou doutorado em Denver, né? E tiveram na Universidade de Stanford. E
pesquisando, vocês encontraram 143 arquivos. O que vocês encontraram nesses 143 arquivos? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo Ou convite. seja, documentos que comprovam o que eu estou tentando falar aqui, o que eles estão tentando falar aqui, né? Bob, é uma oportunidade imensa de comunicação científica e falar um pouco desses achados que a gente teve na Universidade de Denver, como comentou, e especificamente na Hoover Institution. A Hoover Institution é onde vocês encontraram Exato. esses arquivos. E a gente foi fazer parte do nosso doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Denver, e durante um período de 2 semanas fomos fazer essa pesquisa de campo lá nos arquivos. De forma geral, resumindo a grande síntese desse documento, o grande achado, é a articulação de uma batalha no campo das ideias e que nos traz uma página da história do país que comumente a gente associa como um anseio popular. A gente olha os protestos de 2013 como algo que surge como um anseio, como algo natural na sociedade, e o que a gente percebe a partir dessa estratégia formulada a partir da Atlas Network. A Atlas Network, Isso. sobre a qual nós vamos falar no decorrer dessa conversa. Perfeito. No Fórum da Liberdade é que é uma agenda imposta de fora. Antes mesmo de 2013, a gente está falando de 2010. Tira um pouco esse véu virtuoso de um anseio popular e que desencadearia, por exemplo, em um acontecimento político como o impeachment da Dilma e outros acontecimentos. Nos traz essa página que, na minha visão, nesse documento, nessa estratégia, é o que nos faltava. No tempo em que tópicos... Então, o que eu estou tentando dizer aqui que 2013, né, as manifestações de 2013 não foram tão espontâneas como a gente pensa, né? Só lembrando aqui que 2013 lá foi um grande momento de grandes críticas dos poderes governamentais, do Estado, vamos dizer assim, né? Criticando-se presidentes, governadores, senadores, Brasília, né? Então, um discurso foi uma coisa contra o poder, contra a desigualdade social, contra o estudo. É o povo que, de certa forma, até certo ponto, expressou seu descontentamento, né? Realmente há muitas coisas erradas no Brasil, todo mundo sabe disso, né? Mas aquilo ali não foi uma coisa de pessoal mais à esquerda, vamos dizer assim, mas controlado mais por uma ideia quase de direita, de certa forma, né? Porque era uma ideia de menos o governo, menos Estado, menos impostos, tipo de coisa toda assim, né? De um modo geral, né? É claro que tem lá, é muito mais complexo que isso, mas de um modo geral, aquele movimento antipolítica, antissistema foi impulsionado um pouco também por esse espalhamento das teorias neoliberais, né? E como que essas teorias liberais e neoliberais se espalharam no Brasil à véspera de 2013, que vai culminar com 2013, vai ajudar a tornar 2013 aquelas manifestações mais intensas, vamos dizer assim, né? O método como essas ideias se espalharam é muito interessante, muito revelador, é o que eles estão tentando dizer aqui. De liberdade se encontram na boca de todos, a gente começa a perceber por meio dos documentos encontrados na Hoover que essa instrumentalização dessa ideia de liberdade nada mais é do que a manutenção de uma intervenção estadunidense no Brasil e na América Latina. Ela se perpetua não mais por meio de tanques, mas agora por meio da disseminação das ideias, por meio do financiamento de indivíduos que estão tomando o poder e transpassando que essa tomada de poder é algo natural, vinda da sociedade, orgânica, ao ponto que percebemos por meio dessas documentações que ela não é. Ela nada mais é do que a implementação de uma estratégia de manutenção do poder dos Estados Unidos na região. Muito bem organizada, articulada e com recursos que são repassados nesse sentido. Por que a Atlas foi fundada como, que ideia, qual é a... Então, a Atlas tem o nome de Atlas Economic Research Foundation, mais conhecida por Atlas Network. O próprio nome, a gente vendo a pesquisa, define ela. Ela é responsável por fazer network, por fazer essa grande rede de ligações de institutos liberais. São 500, se não me engano, 500 institutos no mundo. De 100 países. Em mais de 100 países. E na América Latina... 121 121. Exatamente. Por mais que a Atlas seja estadunidense, ela foi criada por um britânico, por Anthony Fisher, em 1981. Mas o Anthony começa o caminho da criação da Atlas não já com algo global. Ele inicia com a preocupação na Grã-Bretanha após a guerra. O Anthony Fisher, ele foi um ex-combatente, né, da aeronáutica da Grã-Bretanha. Assim como a família dele também tem uma trajetória dentro desse âmbito militar. E ele inicia esse processo retornando da guerra e percebendo a ascensão do Partido Trabalhista.
e vendo aquilo como uma ameaça. Ele mesmo pontua que o comunismo estava ameaçando a Grã-Bretanha. Que era o trabalhismo, né? A briga de ideias é uma coisa natural e o camarada é liberal, ele não, tá certíssimo, ele pode ser liberal à vontade. E é claro que ele acredita nas ideias liberais lá, os neoliberais, ele tem todo o direito de tentar difundir essas ideias e tudo mais, né? E ele parecia, o cara que eles estão falando aí parecia fazer isso de forma realmente muito honesta. E ele acreditava no que professava, né? O medo que ele tinha do avanço comunista era real. Na verdade, não era nem comunismo, era um trabalhismo, que era uma coisa um pouco mais branda lá na época. Mas apesar do debate de ideias ser uma coisa legítima e cada um no seu campo tenta difundir as suas ideias naquilo que acredita, né? É interessante também, é evidente, estar aberto ao debate, mas a gente vai ver como que a teoria liberal que defende a não utilização do Estado, o Estado mínimo, né? Como que o próprio Estado, um pouco o inglês inicialmente, depois o norte-americano, vai financiar institutos liberais. Então vocês vejam a doideira, né? O Estado financiando a difusão de ideias liberais e neoliberais. Uma contradição? No campo das ideias, sim, na lógica, sim, né? Mas se você for ver em termos pragmáticos, não. Aí tem tudo a ver com a lógica aí da disputa econômica internacional, né? Que era o trabalhismo, exatamente, que não passava de, num pós-guerra, aplicar práticas do bem-estar, O estado do bem-estar social que marcou a Europa depois da Segunda Guerra. Então, o Fischer, ele vai ter, nesse período que ele retorna, vai trabalhar como banco. Só um detalhezinho, né? Toda hora parando aqui, desculpa aí. Mas é o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, quem que vai intervir diretamente na veia ali para a recuperação econômica da Europa? O Estado norte-americano. Não só o Estado norte-americano, os próprios Estados europeus, mas quem estava bem na época lá e era capaz de financiar a reconstrução do pós-guerra é o Estado norte-americano. Retornar a uma vida de civil, né? E ele vai ter um contato por meio de uma revista... Reader's Digest. Reader's Digest, uma revista que... Vou voltar aqui, mas... O Estado norte-americano, inclusive, vai financiar a recuperação da Europa pós-guerra para tentar conter o avanço do comunismo, porque a União Soviética ela também foi uma grande personagem, né, protagonista, de certa forma, na Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos a União Soviética, a Rússia comunista, teve um papel fundamental na libertação da Europa do regime nazista, né? Quem libertou a Alemanha, quem libertou os judeus do campo de concentração foram os nazistas. É claro que os Estados Unidos, a Inglaterra teve papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, indiscutível. Mas a União Soviética terminou a Segunda Guerra Mundial com bastante moral. Então há já uma disputa, é a Guerra Fria, né, rapaziada? A disputa entre a ideia liberal e coisa. Engraçado que a ideia liberal vai se espalhar a partir da Segunda Guerra Mundial e depois, mais lá para a década de 70, 80, o neoliberalismo, com o papel atual, com o papel do Estado fundamental nessa. Não sei se vocês estão pensando em perceber a doideira que é isso aí, ó. Vou voltar um pouquinho só para a gente perder o fio da meada aqui, ó. Tenta acompanhar bem isso aí, gente, ó. Com algo global. Ele inicia com a preocupação na Grã-Bretanha após a guerra. O Anthony Fisher, ele foi um ex-combatente, né, da aeronáutica da Grã-Bretanha. Assim como a família dele também tem uma trajetória dentro desse âmbito militar. E ele inicia esse processo retornando da guerra e percebendo a ascensão do Partido Trabalhista. E vendo aquilo como uma ameaça. Ele mesmo pontua que o comunismo estava ameaçando a Grã-Bretanha. Que era o trabalhismo, na verdade. Que era o trabalhismo, exatamente. Que não passava de, num pós-guerra, aplicar práticas do bem-estar... O estado do bem-estar social que marcou a Europa depois da Segunda Guerra. Então, o Fischer, ele vai ter, nesse período que ele retorna, vai trabalhar como bancário, retornar a uma vida de civil, né? E ele vai ter um contato por meio de uma revista... Reader's Digest. Reader's Digest, uma revista que tinha até no Brasil. Seleções, né? Eu me lembro disso. Ali, por meio dessa revista, que a gente pode ver que é de circulação, né, simples, ele vai ter o contato com trechos do livro do Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. Friedrich Hayek é um dos grandes desenvolvedores do pensamento neoliberal, né? Um dos principais pensadores intelectuais que rege todos esses institutos na atualidade. Então, por meio disso, ele vai procurar o livro completo, ler
E ele vai ir atrás do Hayek. O Hayek, na época, estava lecionando numa universidade na Grã-Bretanha. Chegando lá, ele vai conversar com ele. Eu estou inspirado pelas suas ideias, eu acredito nelas e eu quero entrar na política para fazer a diferença, né? Para a gente tirar a Grã-Bretanha dessa situação. E o Hayek vai ser bem taxativo. Olha, eu peço que você entregue seu trabalho para os intelectuais. Pela política, a gente não vai conseguir ter essas ações. Pelas ideias. Então, seria o melhor caminho na perspectiva do Hayek, seria convencendo os intelectuais. Exatamente. Convencendo os intelectuais. A batalha aí no campo das ideias, né? É o que a gente está tentando explicar aqui. Rapaziada, não se engane, eu estou tentando trazer, trago vários vídeos aqui falando sobre neurociência, genética, esse tipo de coisa toda, né? Só o pensamento lógico em si, você tentar convencer uma pessoa pela lógica em si, nem sempre é o suficiente. Você tem que também ser capaz de mexer com as emoções da pessoa. Isso fica muito claro aqui na atual forma de atuação das redes sociais, né? Eu disse lá no vídeo anterior que a racionalidade é muito precária, já a emotividade já é mais proeminente, predomina com mais facilidade, né? Então esse debate de ideias ele não é só querer expressar lógica, argumento, informações verídicas, não. Tem todo um esquema de manipulação mesmo, tá? Entregando a mídia. E quando a gente diz aqui intelectuais, a gente não está falando de professores, a gente está falando de intelectuais. São indivíduos que têm essa atuação orgânica com a sociedade civil. Não necessariamente um intelectual como um Hayek, um Friedman, né, professores acadêmicos. E o Hayek ele chamava de revendedores de ideias de segunda mão. Exatamente. Esses indivíduos que vão se tornar responsáveis por transmitir essas ideias ao público tradicional. Então, nesse processo, o Hayek faz com que o Fischer tire essa ideia de ir para a política. E nesse período ele vai conseguir se tornar um empresário de sucesso no ramo de frango. Então Isso anos 60. Isso nos anos 60. 50 ali ainda. Por meio desse processo de sucesso do Fischer como empresário, ele vai conseguir ter os fundos financeiros para fundar o Institute of Economic Affairs, que a gente chama de IEA, né, pela sigla. Que vai ser um instituto liberal na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha. Que tem a ver, se eu não me engano, com a Margaret Thatcher, com a ascensão da Margaret Thatcher. O IEA, ele então surge, né, como esse... Margaret Thatcher, uma grande líder inglesa que atua em função do neoliberalismo, que é uma das crias, vamos dizer assim, né? O que ajudou a impulsionar a campanha dela foi essas iniciativas como a IEA, desse camarada que era um liberal de fato, né? Liberal orgânico, vamos dizer assim, né? Inclusive empresário de sucesso. Pessoal, eu não quero dizer aqui que é o aluno do bem contra o mal nem nada do tipo. Tento sempre ser bem honesto, pelo menos nos vídeos que eu quero que as pessoas vejam, porque a maioria dos vídeos eu faço para mim mesmo, né? Então eu tento ser bem honesto sim, e dizer que também as esquerdas fazem isso, tá, gente? Não da forma como a direita faz, talvez com um pouco menos de hipocrisia, vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a União Soviética queria espalhar ali as suas ideologias pelo resto do mundo, né? A gente lembrar aqui, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, né? Que eram, de certa forma, agentes comunistas que vinham aqui para o Brasil para difundir essas ideias e tentar cooptar o povo numa revolução comunista socialista, né? Então, mas a gente tem que deixar cair as máscaras, né? Essa é a verdade. Um instituto pequeno, fazendo trabalhos de desenvolvimento de pesquisa, de criação de panfletos para serem entregues para a sociedade. Então ele inicia com essa atuação simples, digamos assim, né? Promovendo esses panfletos, essas ideias em jornais. Anos 50, 60. Anos 50, 60. E ele começa como a própria Thatcher, Margaret Thatcher, né, viria a ser a primeira-ministra da Grã-Bretanha, ela começa a conseguir alterar o clima das ideias na sociedade. Então, dentro desses documentos, dos arquivos que a gente encontrou na Atlas, lá na Hoover, tem trocas de correspondência... Entre quem, por exemplo? Entre a própria Thatcher e o Fischer, que é o criador do IEA e futuramente... Mas também tem o Milton Friedman. Também tem. Que é
que é um economista, né, responsável, estadunidense, responsável pelo desenvolvimento econômico do Chile no momento da ditadura chilena. Ele era um conselheiro, esse é um ponto importante também de pontuar, Bob. Ele era um conselheiro econômico, se tornou um conselheiro econômico dessas figuras. De uma Margaret Thatcher, de um Pinochet no Chile. Então essa era a representação que o Milton Friedman tinha. Margaret Thatcher, tipo assim, uma democrata, de certa forma. Vamos botar assim, né, Mas Pinochet, cara, ditadura ali, né? Você vê os camaradas não querem saber se é Estado ditatorial, se é Estado democrático. Estão junto ali, o negócio é estratégico mesmo, entendeu? Não tem essa... E uma proximidade muito grande com figuras como o próprio Fischer. Além disso, o Milton Friedman vai ser o grande responsável por formar os Chicago Boys, né? Os estudantes que saíram do Chile, não só chilenos, porque o Paulo Guedes também estudou na Universidade de Chicago, né? Vai ser responsável por levar esses estudantes lá, ensinar o neoliberalismo, e esses estudantes vão retornar ao Chile e aplicar. E vocês encontraram troca de correspondência entre esses personagens citados também. Exatamente. Eu posso ler alguns trechos. Tem até acho que a data é interessante, né? A gente tem, né, uma troca de correspondência da Thatcher com o Fischer, né, em 20 de fevereiro de 1980. Embora voltadas principalmente para o mercado acadêmico e, portanto, independentes de filiação partidária, as publicações do Institute of Economic Affairs não apenas permitiram começar a desenvolver políticas econômicas sólidas. Elas também ajudaram a criar o clima intelectual dentro do qual essas políticas têm conquistado aceitação cada vez mais amplas nas universidades e na mídia. Isso a Margaret Thatcher dizendo para o Fischer. E o que diz o Fischer? O Fischer, em 1978, né, ele vai dizer, acima de tudo, deve expressar... Dizia antes, portanto. E aí essa fala do Fischer em relação ao Hayek agora. Uma correspondência trocada entre eles. Ele vai dizer, acima de tudo, devo expressar a minha dívida com o professor Hayek, que inspirou meu interesse original pela pesquisa econômica há quase 30 anos e que desde então me encorajou, por meio do seu exemplo e ensinamentos, a manter firme a fé de que a batalha das ideias é que decidirá as perspectivas futuras de uma sociedade. Nós estamos falando aqui da irrupção do que temos hoje, do chamado neoliberalismo lá atrás. Essas duas últimas passagens que a gente achou nas caixas, nas correspondências entre Fischer, Hayek e Milton Friedman. E Margaret Thatcher. E Thatcher, mas nesse caso específico do Hayek e do Friedman, ressalta sobretudo o apoio verbal deles em relação ao Fischer, de falar, Fischer, a gente entende que chegou o momento de transnacionalizar o que você fez com o IA. Como o IA... Transnacionalizar, assim, espalhar pelo mundo. Exato, espalhar pelo mundo esse modelo que foi implementado através do IA no Reino Unido para outros institutos replicados. Como o IA teve esse sucesso atestado, inclusive pela Thatcher, né, a principal coordenadora dessas políticas implementadas, se tem esse processo de, chegou o momento, a gente teve um laboratório muito efetuado com sucesso e chegou o momento de disseminar essa estrutura desse instituto para o mundo inteiro. Então, em 1º de janeiro de 80, o Hayek vai falar para o Fischer, né? Concordo inteiramente com você que chegou a hora em que se tornou desejável e quase um dever estender a rede de institutos do tipo do Institute of Economic Affairs, IA. O que argumentei há 30 anos de que só podemos vencer a tendência socialista se pudermos persuadir os intelectuais, os formadores de opinião, parece-me mais do que amplamente confirmado. E estou mais convencido do que nunca de que o método praticado pelo IA é o único que promete quaisquer resultados reais. Ao construir esse instituto e tentar a técnica em outros lugares, você desenvolveu uma técnica pela qual mais foi alcançado na direção certa do que de qualquer outra maneira. Isso deve ser usado para criar institutos semelhantes em todo o mundo, e você agora adquiriu a habilidade especial de fazê-lo. Se esta carta pode ajudá-lo de alguma forma em tais empreendimentos, você está, claro, livre para usá-la de qualquer maneira que achar desejável. Chegamos na gênese desse processo todo, e vocês encontraram isso nas caixas, nos 143 arquivos no Instituto Hoover, dos Estados Unidos. E aí, aonde surge a Atlas Network? Como, quem, criando, financiando? Novamente o Fischer, novamente esse empresário britânico, mas não no Reino Unido, agora nos Estados Unidos. E a Atlas, ela surge inicialmente com seus escritórios em São Francisco. Quer dizer, uma coisa que começou lá na Inglaterra, né? Vai chegar nos Estados Unidos aí. E intelectuais liberais norte-americanos e o próprio governo norte-americano vai abraçar essa ideia de que é necessário fazer com que essas ideias se disseminem pela sociedade, no mundo todo, né? E eles vão começar a fazer isso. Mas você pode dizer assim, não, tudo bem, os camaradas querem difundir a ideia liberal e o poder do Estado está aí,
a gente vai usar o poder do Estado para difundir essas ideias. É uma estratégia, né, cara? O próprio comunismo, que no fim das contas, todo comunista raiz ali também defende o fim do Estado, né? O governo popular, o povo governar sem intervenção do Estado, sem esses governos estatais, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, os próprios comunistas também, como estratégia, falam que é preciso controlar o Estado. Senão, por meio de uma revolução, a gente participar das eleições, muitos comunistas, né, na própria União Soviética, antes da Revolução, rolava um lance desse aí, né, de que alguns comunistas falam assim, já que a gente não pode fazer uma revolução para já, nós comunistas começamos a usar os próprios aparelhos de Estado, né, se candidatar e vencer as eleições e começar a controlar o Estado para, a partir desse trampolim do próprio Estado que a gente quer superar, esse Estado burguês, a gente se infiltra no Estado burguês e aí, a partir de dentro ali, a gente começa a impulsionar nossas ideias e começa a modificar a sociedade no sentido comunista. Então, os liberais também podem pensar isso, né? Não é uma contradição. Mas, quando a gente faz um paralelo disso, dessas brigas de ideia com o mundo real, a gente vai ver que a teoria neoliberal é, antes de tudo, uma ferramenta ideológica do que algo que, na prática, mostra ser efetivo. A Inglaterra, os Estados Unidos, eu acabei de falar da Segunda Guerra Mundial, não são neoliberais, né? O Estado norte-americano está por trás do desenvolvimento das grandes tecnologias que circulam pelo mundo aí, cara. A própria internet, Segunda Guerra Mundial lá e tal, a bomba atômica, projeto governamental e... esse é o lance. Na Califórnia, e tem umas relações curiosas disso, assim, em São Francisco, o Anthony Fisher e sua esposa moravam no mesmo condomínio onde morava o Milton Friedman, esse intelectual que a gente fez alusão, e a esposa deles. Então, inicialmente, os trabalhos foram desenvolvidos ali, mas era de uma forma muito limitada, Bob, muito reduzida, poucos funcionários. Ali, naquele momento, a gente fala... Desculpa vou interromper mais uma vez aqui, mas Milton Friedman, eu acho que eu gravei um videozinho sobre esse cara aí. Tem um videozinho sobre Milton Friedman e sobre Mises, também outro aí, também do neoliberal, né? De um orçamento beirando ali $300 mil, o que... e a esposa deles. Então, inicialmente, os trabalhos foram desenvolvidos ali, mas era de uma forma muito limitada, Bob, muito reduzida, poucos funcionários. Ali, naquele momento, a gente fala de um orçamento beirando ali $300 mil, o que, comparado com 2023, que a gente tem informação de mais de $20 milhões de orçamento da Atlas at Work, a gente percebe... Esses 500 institutos são financiados... Isso. E naquele momento, a gente está falando de 10, 15 institutos, um número muito reduzido que vai aumentando com o passar do tempo. Tá, e quem mais está na Atlas at Work? Os irmãos Koch, se eu não me engano, também, eles são financiadores também, não é isso? Isso, falar em termos de recursos da Atlas, o apoio financeiro, as doações recebidas pela Atlas são, sobretudo, doações individuais. Uhum. E aí a gente entra na categoria de doações filantrópicas, grupos filantrópicos. Alguns dos mais conhecidos dos Estados Unidos, os irmãos Koch, que são bilionários, já faleceram, se não me engano, 2 ou 3 bilionários do mundo do petróleo, sim, texanos. Não apoia só a Atlas, apoia diversos outros institutos liberais espalhados. Para além disso, John Templeton Foundation, uma fundação promotora da causa do livre mercado, também sediada nos Estados Unidos. Por trás dessa briga de ideias aí está o controle, na época principalmente, né? Controle pelos recursos naturais e fonte de energia, sobretudo energia de fósseis, né? De origem fóssil, como petróleo, que era questão estratégíca, muito estratégica, na época aí, que era o lance do petróleo. Então, como que a gente faz para controlar a produção de petróleo no mundo? A gente tem que fazer com que esses países não tenham capacidade econômica e tecnológica para explorar o petróleo. A gente faz esses países, tentam manter esses países atrasados, e uma forma de manter esses países atrasados é a defesa, fazer com que eles adotem um modelo neoliberal de funcionamento, né? E assim a gente mantém esse povo aí atrasado, aí, sugando os recursos naturais dele e vendendo tecnologia sofisticada para eles aí a preço de ouro, né? Tal como acontece até hoje aí, né? E aí vem um link que eu gostaria de fazer, que é a Linda Endowment. Ela é uma organização também nos Estados Unidos. Até recentemente atrás ela foi colocada como uma das principais fundações filantrópicas do país. E por que eu estou ressaltando isso? Porque é o ponto de conexão da Atlas com a América Latina.
A partir do momento que a gente acessou os documentos, os arquivos da Atlas, a gente encontrou outros recursos sendo distribuídos para parceiros da Atlas na América Latina, no Brasil e em vários outros países. E esse recurso ele veio repassado principalmente por essa organização filantrópica, pela Lili Indomit, sobretudo ali no final da década de 90. Para além dessas doações de organizações filantrópicas, a gente tem os interesses de grandes corporações. Do setor farmacêutico, a Pfizer está na lista dos doadores da Atlas. Quem mais, por exemplo? Por exemplo, a indústria de tabaco, Philip Morrison, a ExxonMobil. Nós estamos falando aqui sobre doadores que sustentam a introdução do discurso neoliberal no Brasil através dos seus braços, é isso? Exatamente. Inclusive, Então a Philip Morrison, uma grande indústria de tabaco. Eu pergunto a vocês, essas grandes empresas aí, elas têm interesse em livre concorrência ou elas querem controlar o mercado? Rapaz, o Brasil depende muito de importação de produtos farmacológicos, medicamentos, né? A maioria dos medicamentos que a gente usa no Brasil aqui não é produzido pela gente. A gente não tem as patentes dessas medicações, dessas fórmulas químicas. Vem muito dos Estados Unidos, da Europa. E tipo assim, cara, para você desenvolver essa química fina, isso aí gasta muito dinheiro, é um troço muito sofisticado. Esses países que têm essa capacidade de desenvolver esses medicamentos aí, eles conseguiram desenvolver essa capacidade usando estratégias governamentais, cara. Foi o governo que, pensando em longo prazo, adotou implementou políticas para o desenvolvimento de uma indústria farmacêutica robusta, que depois sim, né, isso aí é evidente que as pesquisas básicas lá que começam em universidades, esse tipo de coisa toda com financiamento público, mas que empresas privadas daqui a pouco vão, depois que uma ideia está maturada, depois que uma tecnologia está bem desenvolvida, bem estruturada, as empresas privadas assumem o controle desses mecanismos e espalham, dominam o mercado, né? Então é isso. E só para coisa aqui que Lula recentemente falou de quebrar a patente, né? De medicamentos dos Estados Unidos. O Donald Trump com esse lance de taxação aí, ó, o liberal aí falando de negócio de taxação, né? Cadê o livre mercado? Então o Trump quer aumentar as tarifas sobre os produtos brasileiros. O Lula falou assim, tudo bem, a gente cobra taxa também, a gente aumenta a taxa no produto de vocês. Se vocês aumentar a taxa, a gente aumenta a taxa aqui. E Indy Kell ainda falou na possibilidade de quebrar patente de medicamentos. Ou seja, que a gente poderia produzir os medicamentos no Brasil, que baixaria muito o preço, né? Medicamentos que a gente importa, tá, gente? Muitos dos Estados Unidos, inclusive. Com a ExxonMobil, grande... Exxon é a Exxon, aquele postinho de gasolina lá e tal. Na época ainda, quando se aproximou da Atos, era a Exxon Corp, antes de se tornar ExxonMobil. Engraçado fazer um pontuamento, porque num documento do Alejandro Chafrin, que viria a ser presidente dessa instituição... Alejandro Chafrin é um argentino que presidiu durante muito tempo a Atlas Network e agora está na outra organização que se chama... Acton Institute. Acton Institute. Ele publica um texto no Examiner em 2007, esse texto está lá dentro dos arquivos dele, né? E nesse arquivo ele vai falar um pouco da ExxonMobil, a relação com a Venezuela, e vai citar nesse trecho que ele é um acionista da ExxonMobil. Quem? O Alejandro Chafrin. Então, essas conexões de financiamento, elas também ultrapassam essa barreira. Claro, é como o caso da Localiza, do Matarta, tal, que foi do governo Bolsonaro, se eu não me engano, desburocratização. Depois a empresa financia, os sócios ou a empresa financiam a campanha, parte da campanha do Romeu Zema, que devolve com... isso nada tem a ver com dinheiro, devolve com isenção fiscal de cento e não sei quantos milhões ano. Exato. É isso, os governos aí é amigo dessa galera, né? Não só a isenção fiscal para essa galera aí neoliberal aí, mas também a privatização, né? Tipo de coisa toda. Contratos com empresas. Governos que contratam empresas, essa galera que financia a campanha desses políticos, aí, enfim, é uma doideira. Como o vídeo está ficando muito longo aqui, eu vou encerrar por aqui. Se gostou do assunto aí, dá um like, comenta, se inscreve, compartilha. E é nóis. Espero trazer mais vídeos assim depois.